Hello. 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 Você está nos Críticos. Eram duas amigas que gostavam muito de discutir casos de crimes acontecidos aqui nos Estados Unidos, de um modo geral, mas crimes verdadeiros, não histórias de ficção dessas séries que a gente está acostumado a ver, né? E aí, as duas, a Carol Moreira e a Mabé Bonafé, decidiram fazer um podcast que se tornou um dos podcasts mais ouvidos sobre true crime, chamado Modus Operandi. E se elas não não satisfeitas com essa história, decidiram também escrever um livro contando passo a passo o que é você descobrir, identificar e acompanhar uma história de crime verdadeiro, né, de true crime. Eu li o livro, né, achei a ideia fascinante, tem coisas aqui maravilhosas em termos de história, de jeito de como contar e principalmente contando histórias de serial killers, de psicopatas que, digamos, alimentaram vários filmes importantes de Hollywood ou séries de televisão. Modus Operandi é um lançamento da Intrínseca e, para não ficar me estendendo muito, para não fazer muito spoiler do que tem do conteúdo, eu vou mostrar agora a entrevista que eu fiz recentemente com a Carol, que abre um pouco mais as páginas do livro para você entender por que esse universo é tão fascinante de analisar, descobrir e comentar crimes verdadeiros. Bom, você, junto com a Mabê, lançou o Modus Operandi, né, que é um livro que eu devorei ele, eu fiquei 5 dias no hospital por causa de pneumonia, né? Sabe como é que é? Esse corpinho aqui, ele não é tão indestrutível. E achei um dos textos mais divertidos, fascinantes e informativos que eu já vi sobre um tema um tanto quanto obscuro, que é crimes reais, né? Mas antes de falar do livro, eu quero saber o seguinte: como é que você e ela resolveram fazer esse podcast sobre crimes? Cara, a gente gostava muito de true crime, a gente falava muito no WhatsApp, né? Você viu tal episódio, você tá vendo essa série nova que chegou e tal, e a gente ficava discutindo entre si, e meio que não tinha mais ninguém para discutir com a gente, sabe? E aí a Mabê deu a ideia da gente fazer um podcast para a gente poder conversar sobre isso com mais frequência, né? E até atingir outras pessoas. E eu falei para ela que ela tava doida, porque a gente tinha muita coisa para fazer, não tinha a menor condição. Mas depois, algum dia, eu peguei e falei: vamos fazer assim, vai, vamos organizar. E aí a gente até decidiu fazer uma primeira temporada que tinha 5 episódios, só pra gente testar o formato, fazer, soltar com calma. E daí, depois que deu certo, a gente falou: vamos tentar fazer então agora, quando der. Aí a gente ia fazendo quando dava, até que virou semanal e engatou, virou um trabalho, né? O programa a seguir pode conter descrições de extrema violência e não é recomendado para pessoas sensíveis. Notou alguma coisa diferente? Essa voz aí é de um apoiador do nosso podcast. Agora, uma das recompensas é gravar o nosso aviso inicial. Nossos apoiadores também têm acesso a episódios exclusivos, assistir a uma gravação ao vivo, sorteios de prêmios, acesso a um fórum onde a gente divide notícias exclusivas, comenta os episódios e muito mais. Para quem se interessar, tem o link na descrição. Ele queria tanto uma companhia. Queria se sentir parte de algo. Queria não ser abandonado. Queria poder controlar algumas coisas na sua vida. Só que para conseguir isso, ele acabou indo por um caminho bem macabro. Uma via repleta de estupros, assassinatos, necrofilia e canibalismo. Eu sou a Mabê. Eu sou a Carol Moreira. E hoje vamos contar em detalhes a história de Jeffrey Dahmer. Qual foi o primeiro episódio que vocês fizeram nessa série de 5? Cara, agora você me pegou. Acho que foi o Ted Bundy. Deixa eu ver aqui. Que é o mais famoso, né? A gente pegou casos bem famosos, assim, para esse comecinho. Deixa eu ver, Ted Bundy. A gente tem um site hoje em dia, a gente tá chique agora, né? Aí lá no site dá para pesquisar. Deixa eu ver se eu tô viajando. É o primeiro, Ted Bundy, a glamorização do serial killer. Só que esses primeiros episódios, eles eram muito sobre debater temas que tinham a ver com o caso.
Por exemplo, o episódio do Staircase, a gente debateu o que a gente achava que tinha acontecido, né? Hum. A gente passava rapidamente pela história, mas o objetivo era um debate, né? Uma conversa. E depois, nessa segunda temporadinha, que a gente começou, que esse formato a gente foi criando aos poucos, né? Então a gente começou a ir desenhando isso, e quando a gente viu, a gente falou, não, a gente precisa contar a história com mais detalhes possível, que aí é o que a gente faz hoje, né? Contar cada caso com bastante detalhe. É, E aí, então, acabou virando outra coisa, né? O podcast. A narrativa de começa o começo, bem, enfim, o cara cometeu o primeiro crime, depois tem o segundo, aquela coisa toda, né, que a gente já conhece. Sim. Agora, me chamou a atenção desse trabalho, assim, tudo bem, vocês começaram a bater papo sobre séries, algum crime específico. O Ted Bundy, para mim, é muito, digamos assim, muito enigmático, porque eu já vi pelo menos uns 3 telefilmes com ele, e recentemente teve um longa-metragem com o Zac, o do High School Musical. Como é que é o nome dele? Zac. O ator. Efron. Hã? Efron. Zac Isso, Zac Efron. Efron, né? Que também fez o Ted Bundy. Falei, todo mundo faz, que coisa louca, né? Mas também a história dele é mais do que bizarra, né? Para ser Ele ainda está vivo? Está preso? Alguma coisa assim? Ele já morreu, ele já morreu. Ah, na cadeia? Na cadeia. Justiciado, talvez? Não, o Ted Bundy morreu. Eu não lembro se foi cadeira elétrica ou se foi injeção letal, mas ele morreu pena de morte mesmo. Ah, tá. É gozado, isso eu bom, também não é um Muita assunto história. do meu dia a dia, né? Mas, Sim. ok. Aí vocês começaram a fazer e já tem um baita tempo, né, que vocês fazem isso. A gente começou em janeiro de 2020. Vai fazer 3 anos agora, né? Uau. Janeiro Ah, 3 anos. 2020, 2021, 2021, 2022, 2023. Vai fazer 3 anos. Uau. Sou ruim de Bom, exatas, como você pode perceber. O melhor agora, de crime. o que atrai vocês em relação... Como é que vocês fazem a pesquisa para descobrir Por exemplo, você falou do Staircase, que é que tem uma minissérie, tem uma minissérie da Netflix que é documental e tal, e depois a HBO fez uma outra com o Colin Firth e a Toni Collette, se eu não me engano, né? Sim. Aliás, vocês assistiram e compararam uma coisa com a outra, não? Sim, eu achei bem legal, assim. É bem parecido, mas eles criam algumas coisas, principalmente com relação a Kathleen, que é a moça que faleceu, né? Ou morreu, né? Ou foi assassinada. Eles criam muito em cima dela, porque não se sabe muito sobre ela, né? A gente sabe muito do cara que fez documentário sobre ele e tudo, né? Mas eu achei bem legal a série de ficção, né? A minissérie de ficção. Legal. Então, mas vamos lá. Como é que vocês começaram a selecionar os casos? Para onde era a fonte de informação básica inicialmente? Cara, eu gosto muito, né, de procurar quando tem mais fontes. Então, esse negócio de procurar, só vamos achar aqui na internet. Eu não gosto muito. Eu acho que quanto mais documentário tiver, livros tiver, melhor para a gente poder pesquisar e até comparar as fontes, né? Casos muito famosos, assim, geralmente tem bastante fonte que se diverge. E aí você fica, ué, o que aconteceu então, né? Muito provavelmente o único que sabe foi quem cometeu. Mas então a gente fica tentando ver, né, quem falou aquilo é mais próximo dele, né, ou mais longe, aquela coisa. Então, eu sempre gosto de procurar fontes que tenham, né, uma coisa mais parruda. Então, livros, documentários, se tiver já filmes, coisas do tipo, né? Uhum. Mas é óbvio que a gente também pesquisa bastante na internet, né? A gente vai atrás dos sites gringos quando é caso de fora, né? Mas eu acho que o lance do Modus é isso, é procurar várias fontes e comparando até chegar no que a gente acha que é o mais perto da verdade, né? Porque acho que nem sempre a gente vai estar sabendo realmente o que aconteceu, né? De todos os podcasts que vocês fizeram, qual foi o que deu mais trabalho para chegar numa conclusão legal? Cara, o do Ed Kemper, Hum. o dele foi bem complicado porque a história dele é muito famosa e muita gente falava muita coisa sobre e a gente não sabia qual era a fonte verdadeira. Então esse foi um trabalho assim de bater muitas e muitas fontes até a gente chegar numa conclusão e em alguns momentos do episódio a gente fala, olha, isso aqui tem duas opções, pode ter acontecido assim ou assado, de acordo com fulano é assim, de acordo com ciclano é assado.
porque nem a gente conseguia chegar na conclusão, sabe? Uhum. Então, esse do Ed Kemper foi bem difícil de juntar tudo, sabe? Para ter certeza, assim. Ed Kemper é aquele assassino em série grandão, Isso, aquele de assassino de colegiais, né? Isso. Mas digamos assim, é um personagem chave dentro daquela série. Do é, Mindhunter. isso, Vou te contar um negócio, aquilo assusta, viu? Aquela série me assustou bastante. Mas assim, foi ele que se entregou, não é isso? Segundo o relato do livro. Sim, ele ligou para a polícia depois de matar a mãe e uma amiga da mãe dele, porque ele meio que percebeu que ninguém ia pegar ele nunca e ele já estava meio, né, cansado, eu acho. E ele acabou se entregando. E mesmo quando ele falou que era ele, as pessoas falaram: Não, Ed, para de zoeira, né? Tá doidão. E aí, quando chegaram na casa dele, encontraram tudo do jeito que ele falou, aí falaram: Bom, acho que temos que prendê-lo, né? Eu ainda não tive coragem, porque tem determinadas coisas que eu faço por indicação. Então, alguém assistiu tal coisa, assiste que é legal, tal, mas já me duas fontes diferentes falaram assim: você tem que assistir a série do Dahmer, né? Mas assim, pelo que depois que eu li o livro, eu fiquei meio receoso de assistir, entendeu? E Sim, tem porque a gente duas, né? contou bastante dele, né, no livro. Nossa, não, e é assustador, pelo amor de Deus. E aí eu gozado que tem um determinado na narrativa que vocês fazem, na descrição dele, eu falei, nossa, isso aqui daria uma série muito boa, porque tem aquela coisa do tipo, a polícia estava com ele nas mãos e deixou ele embora, né? Falei, pô, isso num seriado vai ser muito legal. E aí fizeram o raio do seriado, porque até então acho que a única coisa que tinha tido antes do lançamento do livro era o documentário, não é? Sobre. Tinha um filme com Putz, agora eu esqueci o nome do ator, mas tinha um filme de ficção, que é do meu amigo Dahmer, porque tem um quadrinho, lembra? Ah, sim, claro. Então aí tem um quadrinho, aí fez um filme inspirado no quadrinho. Nossa, esqueci o nome do ator, mas ele também é famoso, o ator que fez ele. Hum, E acho que tinha alguns documentários. Ele deu muita entrevista, né? é. O pai dele escreveu um livro, então tem bastante fonte esse também. Não, e eu li o texto dele na sentença, eu falei, esse cara não é daqui, ele deve ser de Plutão, alguma coisa. O que ele escreve, com a intensidade com que ele relata o que ele fez, sei lá, né? É. Bom, então resta a grande pergunta, que é o seguinte: vocês são jovens, vocês são bonitas, inteligentes, vocês fazem um trabalho legal. Como é que vocês foram se meter com um negócio sangrento? Porque, em algum lugar você aperta, escorre um pouco, né? Como é que nasceu a ideia do livro? O livro meio que foi uma derivação mesmo do podcast, né? Que o podcast estava indo super bem. A gente ficou em primeiro lugar em True Crime no Brasil. A gente ficou no primeiro ano, acho que em top 8 melhores podcasts no Spotify. Aí esse ano a gente está lá de novo também. Acho que esse ano a gente ficou em quarto já. Então o podcast estava indo super bem e aí começaram a aparecer propostas, né? E a Mabê, ela escrevia contos já e ela sempre sonhou em ser escritora. Então, quando chegou a proposta de livro, ela falou assim: Vamos escrever um livro, pelo amor de Deus. E eu, assim, meu Deus, será que eu vou escrever um livro? Porque eu sou mais de falar, né? Eu sou mais apresentadora. Óbvio, eu escrevo os roteiros pra gente fazer, né? Eu escrevo o roteiro do podcast, escrevo o roteiro que eu vou gravar, mas eu não escrevo para os outros lerem, né? É diferente. Então eu fiquei bem em dúvida, a gente conversou bastante, a gente chegou nesse formato do livro que você leu, que é um guia, né? Sim. A gente conta casos nele, mas o foco dele não é contar os casos, né? É mais um guia que passa por toda o crime, né? Então, desde o crime acontecer, a polícia capturar, como é a investigação, como é o julgamento, né? Então, a gente acabou chegando nesse formato que eu falei, não, isso aqui eu vou gostar de escrever, sabe? E aí, tá aí o resultado. Não, o que eu fiquei impressionado é que é o seguinte: tudo bem, é um guia, né? Eu vi aqui bom, eu comecei a ler o livro pela apresentação, que eu achei assim doido de pedra, né? E aí, quando eu fui ver os capítulos, polícia, tipos de crime e tal, é assim, é um guia informativo de tudo, porque, por exemplo, tem todas as derivações da força policial no mundo inteiro. Tem a Scotland Yard, tem a Interpol, tem tudo que se faz aqui no Brasil. Depois tem a Sim, parte jurídica. Nossa, quer é dizer, porque a gente queria que ficasse uma coisa assim, porque a gente vê muito filme e série de outros países também, né? Americano.
sei lá, do CSI. Então, o que que é? Qual que é a diferença do CSI para o FBI? Sei lá, né? Às vezes alguém Uhum. leigo não tem a menor ideia. O que que é o SWAT? Tem aqueles filmes, né, do SWAT que chegam com as armas. Então, a gente achou legal isso, explicar bem como funciona no Brasil e no mundo também, né? Porque Uhum. quando você assistir alguma série, não só de true crime, né, mas até uma série de ficção que tem a ver com isso, você vai conseguir entender, né? Interessante, porque óbvio que me interessou mais dentro do conteúdo do livro os causos que vocês contam aqui, que vou te contar um negócio. Depois que eu terminei de ler o livro, eu falei assim, mas como é que essas duas garotas têm esse coração tão tenebroso para escrever tudo isso? Mas, assim, no final das contas, além do fato de vocês terem desenvolvido toda sabe, um jeito de contar a história para a pessoa realmente não ter... Inclusive, quando vocês rompem a quarta parede, né? Vocês conversam com o leitor e falam assim, tá vendo isso aqui? Tem isso aqui que você vai ver mais para frente, então não antecipe e tal. Esse Uhum. tipo de linguagem, quer dizer, essa montagem inteira do livro, foi vocês duas que discutiram ou teve um editor que falou, vocês podiam fazer assim e tal? Porque eu sei porque o meu livro, né? Tá aqui, ó, o Almanaque dos Seriados, quando eu falei que eu ia fazer uma enciclopédia, o editor falou assim, não, ó, não dá. Pela quantidade de coisas que você tem aí para informar, isso aqui vai gerar um livro de 1.800 páginas. Você tem que descobrir um outro formato. Eu acabei, como eu escrevia na Sci-Fi News, como é que é? Aquelas matérias do tipo as famílias de super-heróis, os heróis que só têm um braço, ou não sei o que. Aí eu falei, bom, vou fazer o mesmo formato aí e acabou dando certo. Então, quem é que Uhum. deu essa cara? Foi um trabalho em Acho que conjunto? foi mais nós duas mesmo. Acho que Legal. essa ideia de ser. Porque a gente, no podcast, a gente. Óbvio, a gente está falando de coisas muito difíceis, mas a gente sempre que dá, a gente traz um bom humor, a gente sempre traz é, uma piadinha, alguma coisa, mas não com o crime em si, né? Mas sei lá, a gente tem que explicar às vezes o que que é um fax, porque a gente tem muito ouvinte jovem, né? Então a gente brinca mais com essas coisas, né? Ou com um crime muito antigo de 1800, que o cara foi lá e roubou a farmácia de uma senhorinha falando que ia, sabe, revender. Aí você fala, meu, como que você dá a sua farmácia pro cara que você nem conhece, né? Então a gente brinca mais nesse sentido. Então a gente tenta sempre deixar a coisa um pouco mais bem-humorada quando dá, né? Tem episódio que não dá. Ah, Mas aí a gente queria passar muito isso pro livro também, né? E que o livro fosse interativo, que fosse gostoso de ler, que desse para se você não quiser ler esse capítulo pular, também dá. uhum. Óbvio que ele tem um sentido, né? A ordem que ele tá, mas ele é muito livre, sabe? A gente queria que fosse uma coisa até para consultar, né? Depois, assim, acabei de assistir uma série aqui, como que era mesmo aquele nome? Você vai lá e consegue consultar, sabe? Então, acho que essa foi a ideia, assim, que a gente foi moldando. Não, legal. Eu estou vendo aqui, assim, os casos que vocês relatam realmente são assustadores. Então, a primeira pergunta desse negócio é a seguinte: qual foi o pior coisa que vocês leram e que vocês tinham que traduzir numa linguagem que as pessoas não ficassem tão assustadas lendo? Mas isso é toda semana, né? Tem alguns, tem alguns muito pesados, assim, que, tipo, sei lá, a pessoa fez cocô dentro do corpo da, sabe, da outra que Sim, ela sim, né? abriu, sabe, umas coisas assim. Aí, às vezes, a gente não fala esses detalhes do podcast, sabe? A gente fala assim, e era uma cena horrível e conta alguns detalhes, mas não conta coisas tão, sabe, pesadas, assim. Uhum, Mas é meio que toda vez a gente tem que dar uma podada ou entender como falar de tal coisa. uhum. Porque é isso, né? A gente está falando de vidas reais, pessoas reais, famílias reais. É, Então é sempre muito delicado falar desse tema, né? Verdade. Eu achei aqui 10 traços de serial killer, né, que vocês relatam aqui. Aliás, eu olhei aqui, acho que eu tenho dois amigos que se enquadram, mas eu não vou falar por enquanto sobre eles. Então, mas esses traços a gente fala, né? Que na verdade isso não significa nada, né? É, verdade, verdade. A outra coisa que eu queria. Eu sou um fã de Sherlock Holmes, vocês citam isso constantemente e tal. E eu fiquei fascinado com a história do médico que ajudou a fazer o perfil do. Jack o é, do Estripador. é. Falei, nossa, como é que. Assim, perfeito, né? Até hoje é um desses crimes que a gente não sabe se foi alguém da família real, foi um médico real, sei lá o quê, né? Mas de qualquer maneira continua. Agora, assim, para finalizar, eu senti falta, porque eu gosto de acompanhar essas coisas, né? Eu senti falta de digamos assim, algum serial killer fora do eixo Estados Unidos-Brasil. Eu lembro que tem
um filme maravilhoso, um telefilme da HBO, chamado Cidadão X, Uhum. A né? gente tem episódio. Eu falei assim, bom, isso eu acho que seria legal colocar num segundo livro, Guia dos Assassinos em Série fora dos Estados Unidos. Vocês já pensaram nisso Sim. ou não? Pro livro a gente acabou focando, a gente queria casos brasileiros e queria casos muito famosos. Acho que Tá. essa era a ideia. Mas no nosso podcast a gente já contou esse caso, a gente conta caso do Japão, da Coreia, da Alemanha. A gente sempre tenta trazer, vai, pelo menos uma ou duas vezes no mês, algum caso de algum país diferente, assim, né? Da Inglaterra, enfim. Mas é óbvio que Brasil e Estados Unidos é o que a gente mais acha mais fácil, né? Porque a gente vai ter mais conteúdo para pesquisar. Mas aí sempre que dá, a gente traz também. Mas no livro acabou não entrando tanto, né? Então, quer dizer que quem quiser conhecer o trabalho de vocês, além do livro, obviamente, do Modus Operandi, você acha o Modus Operandi no podcast no Spotify e mais algum outro lugar? Todos os agregadores de podcast, chama Modus Operandi, e tem o nosso site também, modusoperandipodcast.com, que aí lá você tem todos os episódios, você pode pesquisar um serial killer que você quiser para ver se tem episódio também, Eu quero ver pesquisar por palavra-chave, tipo serial killers, aparece todos os episódios de serial killer. Se você pesquisar necrofilia, aparece todos não, os episódios que contém necrofilia. não. Brasil, tem todos os casos. Então, a gente separa por tags, assim, para facilitar para o ouvinte pesquisar, né, o que ele quiser ouvir. Olha, esse livro é tão fascinante, né, que me lembrou um amigo meu uma vez que eu queria saber o que os japoneses desenhavam, né, de mangás e tal. E aí ele me faz uma relação de quase 12 ou 13 gêneros diferentes. E aí tinha umas coisas lá que eu falei, hã? E o bom é que no livro pode não ter isso, mas tem muito jeito de você identificar vizinhos estranhos que saem à noite com caixas Sim. grandes, né? Saco de lixo. Lata de lixo. Carol, olha, Total. muito obrigado pelo papo, foi muito divertido. E eu Obrigada a você, recomendo todo Paulo. mundo que, depois que a gente colocar no ar a entrevista, eu vou escrever uma crítica sobre o livro, porque é um dos livros mais divertidos que eu vi no momento triste, em que eu sofria no hospital, mas Oh, meu tinha Deus. alguma coisa para me apegar à realidade, apesar que era ensanguentada demais. Mas tudo bem. Mas que bom que você gostou e quero ver sua crítica depois. Me Ah, manda. pode deixar, eu mando para você, com certeza. Brigadão, você foi genial. Obrigada. E manda um beijão para Pra Mabê, Mabezinha. que Mando. isso eu vou esperar vocês aprontarem outra dessas aí em breve. Tá bom. Tá bom? E escuta o podcast. Bye. 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 Goodbye.